Olá pessoal, meu nome é Guilherme, professor de Biologia aqui do CPV, para comentar a prova da FUVEST de 2009 para as vagas de 2010. O meu comentário vai ser baseado na prova V. Olha, uma prova que esse ano a FUVEST certamente fez uma prova adequada, né? Uma prova abrangente, abordando várias partes da biologia, no nível de dificuldade adequado, né, para uma prova de conhecimentos gerais. Tá? 10 questões, 10 testes, vamos comentar cada um deles, né, um comentário geral. Então, por exemplo, a questão 51 da prova V. Ele falava sobre a celulose. Celulose é uma molécula orgânica, um polímero, né, de origem vegetal, e que está presente de maneira geral em todas as células, né, de um vegetal, independente do tecido, do órgão, é uma substância, uma molécula generalizada, tá? Portanto, a alternativa B, a alternativa que tinha justamente esse conteúdo, essa resposta. A questão 52 é uma questão sobre a evolução das espécies, né? Na verdade, ela aborda um conhecimento básico sobre a teoria sintética da evolução, né? Que diz que variações genéticas ocorridas nos indivíduos ao mero acaso são selecionadas pelo ambiente. Aquelas variações cujos efeitos são positivos para a sobrevivência e ou reprodução do indivíduo são selecionadas positivamente, ou seja, tendem a aumentar de frequência, à medida que esses novos genes são passados de geração a geração e o número de indivíduos portadores tende a aumentar, né, no correr das gerações. Então, as afirmativas que ele faz, são 3 afirmativas, dizem respeito a esse conhecimento básico, né? A alternativa correta é a alternativa A, que diz que as 3 afirmativas estão corretas, ok? Zoologia é o tema da questão 53, né? Ele descreve um determinado animal adulto que é desprovido de crânio e apêndices articulares. Tem um corpo alongado e cilíndrico, né? Então, esse animal ele não pode ser um vertebrado, uma vez que não tem crânio, né? Não apresentando apêndices articulados, não pode ser um artrópode, tá? E tendo corpo cilíndrico, não pode ser um verme do filo Plateuminte, né? Isso elimina várias alternativas, a que sobra é a alternativa D de dado, que falava em anelídeos, como a minhoca, e nemateumintes, né? Os vermes de corpo cilíndrico, como a lombriga, ok? Próxima questão, questão 54, uma questão interessante, né, que fala sobre o código genético e a sua natureza universal. O código genético é o processo bioquímico que determina que as moléculas DNA primeiro transcrevam moléculas de RNA, que no citoplasma vão traduzir proteínas. E essas proteínas serão, então, determinantes dos efeitos bioquímicos que vão dar determinadas características, traços das características celulares. Assim, o DNA, através desse processo bioquímico chamado código genético, ele controla, né, as características celulares e, portanto, dos donos das células. Na verdade, o código genético é universal e ele é baseado em um conjunto de trincas e bases nitrogenadas. Essas trincas e bases nitrogenadas no processo são equivalentes a aminoácidos da proteína que se forma, tá? Então, com esse conhecimento, você assinalaria a alternativa A, né? Que diz justamente que o conjunto de trincas é equivalente a um aminoácido na proteína, ok? A questão 55... fala que uma pessoa, ao encontrar uma semente, pode afirmar com certeza que dentro dela há o embrião de uma planta, a qual, na fase adulta... Bom, gente, plantas dotadas de sementes são as chamadas espermatófitas, que se confundem com as fanerógamas, né? São plantas dotadas de sementes, estróbilos, como no caso das gimnospermas, e flores, que têm funções equivalentes, como no caso das angiospermas. Então, as gimnospermas têm estróbilos, a pinha, por exemplo, e sementes, mas não tem fruto, que ocasiona o seu nome, né? Gimnosperma, sementes nuas. Ao passo que as angiospermas, o grupo seguinte, apresenta flores verdadeiras, né, além das sementes, e frutos. Tá? A descrição que ele faz, né, a presença de semente, identifica que a planta em questão pode ser tanto uma gimnosperma como uma angiosperma.
Tá? E por eliminação, a única alternativa que é plausível aí é a alternativa, alternativa E, né? Ou seja, essa planta, ela pode, ela com certeza é dotada de vasos condutores. As demais alternativas sempre têm alguma afirmativa que não corresponde à planta em questão. Tá ok? Então, alternativa E. E agora, gente, a questão 56. Questão 56 que fala sobre os seres vivos em geral, incluindo aí os vírus, né? Ela faz 3 afirmativas. A primeira diz que os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. É a teoria celular, né? Todos os seres vivos são constituídos por células. 2, os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal, código genético. E 3, quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo, né? É, na verdade, a afirmação que diz respeito às variabilidades, né, inerentes ao código genético, às mutações, originando variações dentro das populações. É a base da evolução, né? Depois ele vai fazer algumas afirmativas sobre o que foi dito, admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como ser vivo. É correto afirmar que, bem, os vírus, eles têm os atributos 2 e 3, mas não têm o atributo 1. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Os seres vivos, vírus, são acelulares, tá? Eles têm uma estrutura que está abaixo do menor nível de organização de uma célula. Por isso, eles precisam entrar numa célula, usar o equipamento bioquímico da célula a favor da sua replicação. Com isso, acabam causando prejuízo às células, por isso, parasitas intracelulares obrigatórios. Ok? Se admitirmos o que o texto admite, né, que para ser considerado ser vivo há de se ter os 3 atributos, os vírus não são considerados seres vivos, ok? Em si, essa é uma afirmação polêmica, né? Aqueles que acreditam que os seres vivos são seres vivos, que os vírus, desculpem, são seres vivos, e aqueles que acreditam que não. Mas dentro da lógica da questão, a alternativa C, né, de casa, seria a única alternativa plausível, ok?